Fala Fogão, conforme você bem sabe, pela 26ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo venceu o Sampaio Corrêa por 2-0. E o treinador Anderson Moreira, na coletiva pós-jogo, fez questão de enaltecer a presença da torcida, que demonstrou apoio do início ao fim nas palavras do próprio treinador, e também a rápida reação da equipe do Botafogo para poder se recuperar da derrota por 2-0 para o CSA. O Botafogo não deixou o tempo passar, conquistou 3 pontos e agora ocupa a vice-liderança. E já vou comentar em detalhes isso para vocês. Outro ponto que vale destacar são as palavras do Césio Melo na transmissão da Botafogo TV, sinalizando que para 2022 o Botafogo deve mais do que dobrar a sua folha salarial pensando no futebol. Tudo isso eu vou comentar em detalhes para vocês, só que claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like e caso não seja inscrito no Fala Fogão, clica aqui abaixo do vídeo no botão inscrever-se, depois no sininho que vai aparecer ao lado para poder ativar todas as notificações. Assim você vai ser sempre avisado quando tiver vídeos e lives aqui no canal e ainda vai poder me ajudar a alcançar a marca dos 9.000 inscritos. A sua participação no crescimento do canal é absolutamente fundamental. Além disso, quero aproveitar o começo de vídeo para lembrar que nessa terça-feira, às 8h15 da noite, tem live pré-jogo aqui no Fala Fogão. Como de costume, já é tradição, pré-jogo no Fala Fogão um dia antes da partida. E como o Botafogo encara o Vitória no Barradão, nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, terça-feira, 8h15, live pré-jogo com aquela resenha gloriosa, com muita análise, informação, opinião, falando desse confronto, tudo a respeito desse confronto. Então amanhã, às 8h15, é só chegar aqui no canal e entrar na conversa. Dito isso, vamos em frente para o nosso primeiro destaque, e eu quero começar comentando aqui justamente os destaques dessa partida de Botafogo 2, Sampaio Corrêa 0. A gente tem que admitir que não foi um bom primeiro tempo do Botafogo. Na verdade, é mais uma partida onde o Botafogo entra meio desligado, com uma rotação mais abaixo do seu adversário. Num dado momento, inclusive, eu percebi o Sampaio Corrêa muito à vontade no estádio Newton Santos, tocando a bola de um lado para o outro, chegando no campo de ataque, não ameaçava o gol do Botafogo, é verdade, tanto é que a única defesa do Diego Loureiro foi num chute rasteiro de longe, mas ainda assim, a gente deixando o adversário tocar a bola como bem queria. O Botafogo não conseguia recuperar essa bola, não fazia a transição e com isso ficava um jogo muito cômodo para o adversário. Somente aos 39 minutos da primeira etapa é que o Botafogo construiu uma excelente jogada. Jogada essa que envolveu Luiz Oyama, Diego Gonçalves, que encontra o Marco Antônio centralizado, e o Carlinhos fazendo a infiltração igual uma bala aqui entrando na área, chegando na cara do goleiro. Infelizmente não teve a tranquilidade para poder tocar por cima do goleiro, mas foi uma jogada muito perigosa. Mas logo aos 42, logo na sequência, o Botafogo, em cobrança de falta do Chay, consegue abrir o placar com o Rafael Navarro. Inclusive, Chay e Navarro formam a dupla mais letal que tem nessa Série B. O Chay agora alcançou 13 participações diretas em gols e o Rafael Navarro 17. Não há nenhuma dupla na Série B tão letal quanto o Chay e Navarro. Então esse é um ponto muito positivo que a gente também tem que destacar aqui. Além, é claro, do quarteto ofensivo. Marco Antônio e Diego Gonçalves também tem bom número de participações em gols. Então a gente tem que enaltecer esse quarteto ofensivo que vem fazendo uma boa Série B. Os 4 cresceram de produção, o Marco Antônio especialmente. A gente tem que reconhecer que os últimos jogos do Marco Antônio foram muito positivos. Essa é a grande realidade. Agora, logo depois do gol do Botafogo, nos acréscimos da primeira etapa, tivemos um lance muito determinante que foi a expulsão correta do jogador do Sampaio Corrêa. Ele reclamou uma barbaridade na hora que foi expulso, disse que em caso de dúvida era pró-Botafogo, ele só esqueceu que no primeiro turno o Botafogo teve um gol onde a bola entrou 48 centímetros que não foi validado, né? Então, no dos outros é refresco, né, Fogão? Verdade seja dita, falar que na dúvida é pró-Botafogo é brincadeira, né? Agora vem a segunda etapa e o Botafogo volta com uma postura diferente, aproveitando o fato de que tinha um jogador a mais. Até metade do segundo tempo a gente viu um time que subiu suas linhas, pressionou o adversário, criou algumas situações, mas não conseguiu marcar. O Sampaio Corrêa então começou a querer se criar, começou a querer pisar no campo do Botafogo. E aí eu tenho que chamar a atenção para esse detalhe, pelo seguinte: mesmo com um jogador a menos, de repente, numa bola parada, o time adversário seria capaz de fazer o gol. E se fizesse o gol do empate, ia tornar muito difícil a vida do Botafogo, ia ficar um jogo muito encardido. Então eu não gostei do fato do Botafogo baixar um pouco essa linha, deixar o Sampaio Corrêa ter mais espaço para pisar no nosso campo de defesa. A gente tem que se impor perante um time que tem um jogador a menos, não pode dar chance pro azar.
A gente consegue fazer o 2-0 em belíssima jogada do Carlinhos com o Luiz Oyama. Enfiada de bola do Carlinhos ali foi sensacional. E o Oyama, que ia jogar essa bola para dentro da área, a bola acaba desviando e vai no gol. 2-0 Botafogo. Mas eu chamo a atenção para esse detalhe. Temos que seguir em cima de um time que tem um jogador a menos. Futebol é aquela história. Da mesma forma que o Botafogo fez o seu gol na primeira etapa numa bola parada, o Sampaio Corrêa poderia ter a oportunidade. Então a gente não pode ficar dando essa chance pro azar. Essa é a grande realidade. Agora, não sei se você sabe, Fogão, mas na súmula o árbitro colocou que o gol do Luiz Oyama, na verdade, foi gol contra. Eu não considero aquilo ali um gol contra. Muita gente considera. Eu quero saber sua opinião. O gol que o Luiz Oyama fez ou não fez, gol contra ou gol do nosso camisa 5? Como é que você colocaria na súmula se você fosse o árbitro? Deixe seu comentário aqui embaixo que eu quero saber sua opinião. Agora, um outro ponto que vale destacar, tirando aqui esses destaques da partida de Botafogo 2, Sampaio Corrêa 0, são as palavras do Anderson Moreira na coletiva pós-jogo. O nosso treinador fez questão de enaltecer a presença da torcida, que depois de muito tempo pôde retornar ao estádio Newton Santos. Não foi ainda aquele público que a gente pode colocar, muita gente com dúvida também em relação a como é que faz a questão do exame, consegue o ingresso, a prioridade foi dos sócios, então tinha muita questão aí envolvida, né? Muita gente ainda querendo tomar a segunda dose, conforme é meu caso. Tomando a segunda dose, aí sim eu retorno ao estádio Newton Santos. Ainda não tomei a segunda dose. Então tinha muito torcedor nessa mesma situação. E isso, logicamente, quando as pessoas ficam com dúvidas, ficam um pouco receosas, os ingressos acabam não sendo vendidos na sua totalidade. Mas com o tempo, à medida que o tempo for passando e a galera for se sentindo mais confiante para retornar ao estádio, todo mundo se sentindo ali mais confiante, tranquilo para ir ao estádio, certamente o público vai elevar. Obviamente, todo torcedor botafoguense quer estar no estádio Newton Santos, mas a gente ainda vive um momento de exceção. E o Anderson Moreira fez questão de enaltecer a presença do torcedor, inclusive destacando que a torcida apoiou do início ao fim, cantando, incentivando e empurrando a equipe. O que, logicamente, é um fator determinante, um fator muito importante. Essa sinergia do time do Botafogo com a torcida, de fato, faz a diferença e a gente sabe muito bem disso. E o Anderson Moreira mandou muito bem em destacar a presença e apoio do torcedor. Só que o Anderson Moreira não mandou bem apenas nisso. Ele foi capaz de reconhecer que o primeiro tempo do Botafogo, os primeiros 25, 30 minutos do Botafogo não foram legais. Isso é muito importante, é uma virtude do treinador que ele vem demonstrando, a capacidade de enxergar o jogo da maneira correta e não ter receio de identificar e apontar que naquele instante, naquele período da partida, por exemplo, o Botafogo não estava fazendo um jogo bacana, o que é verdade. Então, quando a gente tem um treinador que enxerga o que está acontecendo e faz essa leitura correta, apresenta essa leitura correta, isso logicamente pode nos ajudar a corrigir o que precisa ser corrigido. Então, palavras muito bacanas do Anderson Moreira. Da mesma maneira, quando ele destaca e enaltece a rápida recuperação que o Botafogo teve para não deixar que a derrota diante do CSA se tornasse algo muito maior do que de fato era. O próprio treinador na coletiva depois do jogo contra o CSA fez questão de falar sobre isso. Foi uma derrota, jogamos mal, é verdade, mas não podemos transformar essa derrota em algo muito maior do que é. Não é um monstro para se criar dentro do vestiário. E é verdade, nesse domingo o Botafogo foi, venceu por 2-0 e pronto, ó, afastou qualquer possibilidade de crise que de repente uma não vitória diante do Sampaio Corrêa poderia gerar. Então a gente tem que enaltecer mais uma vez aqui a sobriedade, a serenidade que o Anderson Moreira demonstra na coletiva. Isso tranquiliza o torcedor, isso aponta uma direção e mostra, né, que o Anderson Moreira está muito ciente do trabalho que está executando. Não à toa, ele comenta também que nessa Série B, qualquer equipe pode vencer a outra. Então por isso que ele sempre fala, pés no chão, foco total, concentração, e o Botafogo tem que trabalhar muito nessa reta final para que a gente possa alcançar os resultados. Estamos cada vez mais perto do objetivo, é verdade, mas não podemos relaxar. Ainda falta uma pontuação necessária, pelo menos 5 vitórias, para que a gente possa alcançar os 62 pontos que os matemáticos estão apontando, para a gente poder chegar e falar, o Botafogo está de volta à Série A do Campeonato Brasileiro. Então vamos firme e forte, quarta-feira já tem mais uma batalha, mais uma decisão, e certamente o time vai estar muito preparado para poder fazer um grande jogo. Agora, o último ponto que eu quero destacar nesse vídeo, Fogão, são as palavras do Césio Melo na transmissão da Botafogo TV, onde ele disse o seguinte, que o Botafogo já planeja 2022 e que a folha salarial deve mais do que dobrar na próxima temporada. A gente sabe que um retorno à Série A coloca o Botafogo com mais dinheiro de televisão, só que esse dinheiro de televisão, vale destacar, ele não entra no começo do ano, ele vai entrando ao longo da temporada. Então como é que o Botafogo vai planejar esse orçamento? Sinceramente, só o Jorge Braga poderia dizer.
Eu, inclusive, não sou muito a favor do Césio Melo ficar dando esse tipo de declaração, dizendo que a folha salarial vai mais do que dobrar, vai chegar na casa dos 5,5 milhões, de que a gente vai trazer uns jogadores aí pra torcida ficar de olho. Eu sinceramente não gosto. Na minha opinião, a grande virtude do Césio Melo nessa gestão dele foi justamente enxergar que era necessário ter um cara profissional à frente do clube. Ele colocou então o Jorge Braga como diretor executivo, como CEO. Então é importante deixar que esse tipo de declaração, esse tipo de fala, seja feito pelo Jorge Braga, justamente para a gente poder ter o cara que cuida dos números, podendo falar, é isso que a gente vai fazer, isso aqui não dá para fazer, conforme inclusive foi no caso da contratação do Rafael. O Jorge Braga no primeiro momento era contra, pediu ali alguns modelos financeiros para poder visualizar se a chegada do Rafael ajudaria a destravar algumas receitas, e aí sim tomou a decisão. Tudo muito bem pensado para não agir aquele velho modus operandi, primeiro contrato e depois ver como paga. Então, sinceramente, eu não gosto muito do Césio Melo dar esse tipo de declaração, porque isso começa a alimentar uma expectativa na torcida que às vezes não vai acontecer daquela maneira como tá todo mundo imaginando. Então, sinceramente, Fogão, eu prefiro muito mais que do Césio Melo e o Vinícius Assunção continue nos bastidores, deixe os profissionais trabalharem ali, para que a gente tá seguindo num caminho muito legal. E o Jorge Braga é o cara certo para poder comentar sobre isso, sobre orçamento da próxima temporada, como é que vai ser folha salarial. O Jorge Braga é o melhor cara para falar sobre isso. Então o do Césio Melo nessa hora, acredito que agiu muito mais como um torcedor. Ele é torcedor do Botafogo, claro, e agiu como um torcedor, tá satisfeito, tá empolgado, e aí já quis passar esse recado pra torcida, ó, 2022, folha salarial maior, vamos fazer um time competitivo, mas é o que eu falei, deixa o homem trabalhar, deixa o Jorge Braga trabalhar, porque é ele que vai dizer como é que vai ser a folha salarial do Botafogo na próxima temporada. Tá perdoado do Césio, mas é melhor deixar que o Jorge Braga fale sobre essa questão de orçamento, folha salarial, porque é assim que a gente vai tocar o barco da maneira correta. Mas eu quero saber de você, Fogão, o que você achou da partida entre Botafogo 2 e Sampaio Corrêa 0? Coloque o seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e novamente eu te peço, se inscreva no canal se não for inscrito e compartilhe esse vídeo com outros torcedores em grupos do WhatsApp e redes sociais. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.